fui traído, ganhei um chapéu de chifre aí, e agora o que eu faço? O que fazer quando você é vítima de adultério? Esse é um tema curioso, porque na internet, quando você navega, quando você dá uma zapeada aí pelas redes sociais, é um tema que engaja muita gente. O pessoal tem muito interesse de falar sobre isso, de escutar sobre isso, né? E aí, o que eu faço quando eu sou vítima de traição, né? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Não adulterarás é um dos principais mandamentos aí, né, da Bíblia. Moisés fala em Êxodo e Jesus reforça isso no Novo Testamento, falando que não é só o ato, mas também o pensamento, né? Até pensar em trair já é o adultério, já é o pecado cometido. Como eu faço então quando eu sou vítima desse pecado tão cruel aí, que é a quebra de confiança? O que Deus fala sobre, o que a Bíblia fala sobre, né, a palavra de Deus? Como a gente pode tratar esse assunto? Vamos lá. A palavra de Deus é clara a respeito disso, né? Existe uma lei de Moisés que pune severamente no Antigo Testamento. Um exemplo disso é Maria Madalena, que foi pega em adultério e ia ser apedrejada até a morte. E Jesus veio intervir. Aí você fala, não, traição é um pecado imperdoável. O que é um pecado imperdoável à luz da Bíblia, né? Pecados imperdoáveis na Bíblia são pecados contra Deus, né? Aquele pecado que você blasfemou, você prometeu coisas ou você cometeu atos em nome de Deus e você traiu Deus, né? Nesse caso, Deus te deu uma missão ou você se impôs ali algo em nome de Deus, em nome de Jesus, e você cometeu esse ato de forma mentirosa, né? De forma enganosa. Então você, na verdade, está agindo contra Deus. Esses são pecados imperdoáveis, né? Coisas que você faz contra Deus, né? Desviar as pessoas da palavra de Deus, enganar as pessoas com falsas promessas ou com uma falsa palavra. Isso é imperdoável. Traição é imperdoável? Então, gente, vamos lá. O Antigo Testamento, ele fala sobre o que desagrada a Deus. A gente vai ter Moisés falando em Êxodo sobre os mandamentos, condenando o adultério. A gente vai ter Levítico aplicando a lei severa em cima do adultério. A gente vai ter Provérbios falando em vários capítulos sobre adultério, que o adultério te afasta do reino de Deus. Jesus reforça no Novo Testamento que o casamento é algo sólido, inquebrável, salvo em caso de adultério. Então, olha isso, o adultério é uma quebra de aliança muito grande, tá? Mas ele é imperdoável, ele é algo que não pode ser jamais perdoado sob nenhuma circunstância? Depende. Quando Jesus salva Maria Madalena do apedrejamento, ele fala para ela, vá e não peques mais. Então, Jesus perdoa ela do pecado, contanto que haja arrependimento verdadeiro, e nós vemos ali que Maria Madalena é alguém que se arrependeu verdadeiramente e segue Jesus. Então, quando que o adultério pode ser perdoado, deve ser perdoado? Não sou Deus, não sou Jesus para afirmar quando, em que situação, mas eu tenho alguma opinião sobre o assunto. Quando dá para perdoar um adultério, gente? Vamos lá. A gente tem alguns cenários que devem ser analisados. Primeiro você tem um relacionamento cristão, você tem um relacionamento pautado na palavra. Tem um pregador famoso, que eu não me lembro o nome agora, que ele dá um testemunho aí que ele cometeu vários adultérios. Ele era líder de ministério, pregador famoso, e ele mesmo relata que ele cometeu vários adultérios dentro do meio cristão com pessoas que se dizem cristãs, e ele destruiu o relacionamento dele. Demorou anos aí de arrependimento e muita consequência para ele poder reparar isso, e a esposa o perdoou porque viu transformação verdadeira, né? Ele foi criado em berço cristão, mas não era uma pessoa convertida de verdade, né? Uma pessoa que tem uma cultura cristã, né? de liturgias e tudo mais, mas não era uma pessoa que tinha Jesus no seu coração e se entregava facilmente para o pecado, e ele teve que ser massacrado emocionalmente, ficar longe da família, sozinho por anos. Foi mentorado inclusive pelo pastor Cláudio Duarte, viu ele feliz com a família por anos e ele sozinho, sofrendo.
Então, quando existe arrependimento verdadeiro, uma quebra e você é quebrantado, talvez, se for possível, dentro do emocional, aí, do alicerce emocional da pessoa que foi traída, o perdão ele é válido, né? Ele é ok. Agora vamos imaginar um cenário que você é cristão e você está com uma pessoa, um não cristão, tá? E você descobriu um adultério. A natureza humana por si só ela é ruim, ela é maligna, né? Ela é maléfica. Então o ser humano mundano, ele tende a cometer vários pecados e relevar tudo. Tudo tá ok, tudo é relativo. E você, como cristão, você tem valores pautados na Bíblia e que você não abre mão, e a outra pessoa não tem isso. O que vai acontecer então? Você está vivendo um relacionamento que já não está muito legal por conta do jugo desigual, mas você é a parte lesada da história, né? Você é aquele que está andando certo e a pessoa que está com você, por melhor que ela seja, ela tem valores do mundo, né? Ela tem valores culturais, ela tem valores regionais, ela não tem valores bíblicos. E aí você vai estar seguindo ali a palavra de Deus e a pessoa vai estar relativizando tudo ali, tipo, não dá nada, ou tudo bem porque meu relacionamento não tá bem, ou porque eu briguei, ou porque eu tô com raiva do meu parceiro, minha parceira, e é válido, né? Tipo, não tem problema ali dar uma fugidinha, ou vou fazer para magoar, ou vou trair porque vai que eu sou traído lá na frente, aí chumbo trocado não dói, eu não saio perdendo ali, né? Então assim, quem tá no mundo relativiza muito o pecado, tá? Mas o meu cônjuge, ele se converteu e ele me revelou e eu descobri depois. Tá, vamos lá. Jesus, a conversão verdadeira, ele limpa os pecados, ele traz a pessoa para um arrependimento verdadeiro, e nesse caso vai de você, se você crê realmente que houve arrependimento, se você nota que a pessoa se transformou, né, perante ali a conversão, e se cabe no seu coração o perdão, né? Você consegue liberar esse perdão? Você crê que você não vai ser mais traído? Ou se você for novamente traído, você consegue suportar essa dor? Um relacionamento, ele é algo com objetivo, ele não deve ser para entretenimento, ele não deve ser para matar o tempo, ele não deve ser por, estou sozinho mesmo, só para não ficar sozinho, eu vou ali me envolver com alguém, porque isso vai me trazer um alívio, um prazer. Não, ele tem que ser algo construtivo, ele tem que ser algo que leva você para um objetivo, tá? Então o objetivo é família, o objetivo é felicidade, comunhão, enfim, crescimento, tá? Agora, só prazer, companhia não é justificativa, tá? Aí você fala, não vou perdoar traição, por quê? Porque eu não quero ficar sozinho, né? Eu vou perdoar porque eu tenho tanto apego emocional nessa pessoa que tudo que ela fizer para mim eu aceito. Não faça isso, você vai ser infeliz e você vai estar corroborando para o pecado. Não vou condenar o pecado no geral, porque a natureza humana é pecaminosa, tá? Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre se fôssemos nós no Éden, a gente teria caído, teria desobedecido, teria comido o fruto proibido do conhecimento? E a conclusão foi que provavelmente, porque o ser humano, ele, por mais que às vezes tente acertar, a gente acaba se exaltando aí, cometendo erros, gafes e se colocando diante do pecado, tá? Então vamos dar uma recapitulada básica aqui. O adultério, ele é condenado pela Bíblia? Sim, a Bíblia condena o adultério a ponto de colocar o casamento em xeque, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo fala que o casamento é uma instituição sólida, determinada por Deus, mas que diante de uma situação de adultério, ele pode ser quebrado e não é condenável o relacionamento ser quebrado diante de uma situação de adultério, tá? Então ninguém tá te julgando se você terminou o relacionamento. Apesar que tem algumas igrejas que falam que você tem que ficar casado com a pessoa independente da tribulação, não importa o que aconteceu, tá? Mas eu não considero, eu sou contra esse tipo de pensamento. Eu acho que
cada caso é um caso, tudo é relativo, não dá para você só determinar que é isso, pronto, acabou, porque aí você vai ficar se machucando, a outra pessoa pode ficar te machucando, né? Enfim, não existe uma resposta final que fale assim, sim, você deve perdoar, não, você deve perdoar, porque cada caso é um caso. Você tem que ver a sua realidade, o seu próprio coração, a estrutura emocional, espiritual que você tem, porque para lidar com isso, só com muita oração, com muita dedicação, a possibilidade de você olhar para aquela pessoa e você não ficar pensando sempre no que aconteceu, você entender que aquela pessoa que está ali com você não é a mesma que cometeu o erro, não existe mais uma pessoa reformada, é uma pessoa arrependida, é uma pessoa incapaz de cometer novamente esse pecado. Então, se você notar que os sinais apontam para reincidência, que a pessoa esconde coisas de você, porque normalmente quem faz isso, né, e se arrepende, faz muito esforço para manter a confiança, para crescer a confiança de novo dentro do relacionamento. Mas você viu, não, ele se arrependeu, falou que se arrependeu, ou ela, né? E expôs o caso, foi ela que me confessou, ele que me confessou, e agora, depois de um tempo, ele continua me escondendo coisas, eu descubro umas coisas, outras, e aí nada é muito claro. Entenda o seguinte, quem se arrepende tende a expor tudo sempre, a pessoa não fica escondendo coisa, tá? A pessoa, ela deixa tudo muito claro porque ela entende que a confiança foi quebrada e ela tenta fazer de tudo para que essa confiança seja estabelecida novamente, tá? Então, assim, eu sei que em alguns casos algumas coisas são para te proteger, podem ser, outras não, às vezes para proteger o relacionamento, de formas de ser mal interpretada. Às vezes, como já aconteceu uma situação dessa, qualquer coisa pode ser uma pulga atrás da orelha. Pensa assim, nossa, mas se isso for interpretado de uma maneira equivocada, se meu cônjuge, minha namorada, meu parceiro vê determinada coisa que eu falei ou que aconteceu fora de contexto, vai parecer que eu fiz de novo, que eu tô querendo fazer de novo. Então, assim, muito cuidado, tá? Essa é uma situação complicada, não é uma coisa simples assim que você vai falar, não, beleza, a receita do bolo é essa, se acontecer isso, matematicamente, tá, eu vou tomar determinada decisão. Não exponha o seu coração a situações que você não está capacitado para suportar, tá? E também não prometa coisas para a pessoa que você não é capaz de perdoar. Então, às vezes, a pessoa realmente trouxe ali uma transformação, um arrependimento, um sofrimento, e a pessoa entendeu e de repente encontrou um amor por você que não existia antes, né? Por isso que ocorreu o adultério, mas você não, tudo bem, e o relacionamento vira aquela briga, aquela situação infernal, inviável, tá? E aí é mais sofrimento dentro desse ciclo. Então você precisa estar liberto, você precisa procurar Jesus, você precisa orar e trabalhar isso dentro de você, e quem vai poder fazer isso é você mesmo, pela sua vontade, e o Espírito Santo agindo dentro de você com a sua permissão, né? Porque a gente precisa convidar primeiro Deus para dentro de nós, porque o Espírito Santo ele habita, porém ele precisa de liberdade para agir na sua vida, tá? Não adianta nada você ter ali uma leitura da palavra, oração mecânica ali, e você não para escutar de volta, você não para ser, não faz aquele silêncio mental e emocional para ser inspirado por Deus. Às vezes Deus até falou com você, ou te deu sinais, ou te deu sonhos, ou revelações, ou mandou alguém falar na sua vida, e você fala, eu não quero saber disso, não é esse o caminho que eu quero, não é essa a resposta que eu quero, eu estava pensando em outra coisa, eu quero vingança, eu quero, enfim. Nada disso vai fazer com que melhore, tá? Nem o seu emocional, nem o seu relacionamento. O que vai resolver a sua situação é analisar o caso, entender se cabe perdão e, caso não seja possível, uma libertação disso daí, tá? Eu não consigo perdoar a pessoa nesse momento,
em algum momento vai acontecer a liberação do perdão. Não necessariamente a pessoa precisa fazer parte da sua vida, tá? Pode ter passado, pode não ser mais um relacionamento ali viável para você, né? Nem para a pessoa, nem para o seu parceiro ou parceira, mas em algum momento precisa ocorrer essa libertação, tá? De ambas as partes, tá? Um em relacionado ao pecado que cometeu, o outro relacionado ao pecado que sofreu. Amém? Então, se esse vídeo te ajudou ou te fez pensar de outra forma, com uma outra visão relacionada a esse assunto, compartilha, deixa o like, faz o beabá todo aqui do YouTube e eu te espero para um próximo vídeo. Eu sou o Irmão Paulinho. Se você quiser mais conversa sobre conteúdo cristão, sobre a vida cristã, me acompanha aqui, me segue, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.